A maioria busca atalhos. Querem o prêmio, mas desprezam o caminho. Desejam a vitória, mas fogem do sacrifício. No entanto, a verdade é simples e brutal. Sem disciplina, nada floresce. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Compreenda isso e encontrará a força." A disciplina é justamente esse poder, a capacidade de governar a si mesmo quando o mundo insiste em te arrastar. A vida é dura, o acaso é cruel, mas o disciplinado não espera ventos favoráveis. Ele aprende a remar contra a maré todos os dias, sem espetáculo, sem desculpas. A disciplina é o triunfo silencioso do espírito sobre a tirania da preguiça e dos caprichos passageiros. E quais são os hábitos que moldam essa fortaleza interior? 1. Acordar para a vida, não apenas da cama. O disciplinado não desperdiça suas manhãs. Ele sabe que cada dia é uma batalha e começa armado com propósito. Acordar cedo não é apenas abrir os olhos para o mundo externo, mas despertar a consciência para o dever interno. O disciplinado não encara as manhãs como um fardo, mas como o início de uma nova oportunidade de viver com propósito. Marco Aurélio, ao refletir sobre suas próprias dificuldades de deixar o leito, escreveu: "Ao amanhecer, quando tiveres dificuldade de sair da cama, lembra-te: levanto-me para cumprir a tarefa de homem. Vou para realizar o que é próprio de um ser racional." Esse hábito é mais do que rotina, é filosofia aplicada. Quem desperdiça as primeiras horas do dia perde a chance de alinhar sua mente com aquilo que realmente importa. O disciplinado entende que cada dia é uma batalha contra a distração, contra a preguiça, contra a tentação de viver no automático. Por isso, ele desperta não apenas o corpo, mas o espírito. Levantar-se cedo com intenção é como empunhar uma espada antes da guerra, um gesto silencioso que define o rumo da luta. Não se trata de pressa, mas de clareza. Amanhã é o terreno fértil onde se planta o foco, a energia e a direção. Quem desperta com propósito já vence metade da batalha do dia. Assim, o verdadeiro despertar não acontece no relógio, mas na decisão de viver de forma consciente, honrando o tempo, a vida e o próprio destino. 2. Fazer o que precisa ser feito, não o que tem vontade. Epicteto nos lembra: nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. A disciplina é essa liberdade, a escolha consciente de agir, mesmo quando o corpo pede descanso. A disciplina é, em essência, a arte de não ser escravo dos próprios impulsos. O homem comum confunde liberdade com fazer o que deseja, mas, como lembra Epicteto, nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. A verdadeira liberdade está em governar os próprios desejos, em escolher o que deve ser feito, mesmo quando o corpo clama por descanso ou a mente sussurra desculpas. A vontade é instável, nasce do humor, das emoções e das circunstâncias externas. Já a necessidade é sólida, representa os compromissos, deveres e princípios que moldam o caráter. O disciplinado entende essa diferença. Ele não age porque sente vontade, mas porque é necessário. Isso não significa viver sem prazer, mas dar ao prazer o seu lugar, nunca o trono. Quem faz apenas o que deseja, torna-se escravo do momento. Quem faz o que precisa, mesmo sem querer, constrói uma vida guiada por propósito. O verdadeiro estoico sabe levantar-se quando não se quer, estudar quando não se tem ânimo, trabalhar quando o corpo pede pausa. Esses são atos de vitória interior. É nessa escolha silenciosa que o espírito se fortalece. A disciplina é essa ponte entre o que você sente e o que você deve ser. Cada vez que você escolhe o dever acima da vontade, você prova para si mesmo que é senhor da sua vida e não prisioneiro dela. 3. Alimentar a mente antes do corpo. Leitura, reflexão, meditação. O disciplinado fortalece o espírito antes de ceder às demandas do mundo. A maioria desperta e corre para satisfazer o corpo.
fome, notificações, pressa. Mas o disciplinado sabe que antes de alimentar o estômago, é preciso nutrir a mente e o espírito, porque o corpo se sacia com pouco, mas a mente, quando negligenciada, se torna frágil e desarmada diante da vida. Leitura, reflexão, escrita, meditação, esses são os primeiros banquetes de quem busca disciplina. Marco Aurélio começava suas manhãs escrevendo suas meditações, não para os outros, mas para si mesmo. Ele entendia que, antes de enfrentar o mundo, precisava enfrentar a si, alinhar pensamentos, ordenar a alma. O disciplinado reserva as primeiras horas para o que é essencial: fortalecer a razão, cultivar clareza, lembrar-se do que está sob seu controle. Só depois ele se volta para as exigências externas. Esse simples gesto o coloca um passo à frente. Em vez de ser arrastado pelo caos do dia, ele começa como comandante do próprio destino. Alimentar a mente antes do corpo é um ato de prioridade. É declarar: minha essência vale mais do que minhas necessidades momentâneas. Quem vive assim transforma a manhã em santuário e a disciplina em escudo contra a dispersão. No fim, o corpo bem nutrido sustenta um dia, mas a mente bem nutrida sustenta uma vida inteira. 4. Silenciar as desculpas. Enquanto outros dizem não posso, ele responde: posso não querer, mas farei. As desculpas são a voz suave da autossabotagem. Elas parecem racionais, parecem justas, mas no fundo são apenas correntes invisíveis que mantêm o homem preso à mediocridade. O disciplinado reconhece esse inimigo e o silencia antes que se torne hábito. Enquanto a maioria diz não posso, o disciplinado responde: posso não querer, mas farei. Essa frase contém a essência da liberdade interior: não depender da motivação, mas da decisão. Pois a desculpa é o disfarce do desejo de permanecer confortável, enquanto a ação é o caminho para se tornar forte. Marco Aurélio advertia: pare de discutir sobre como deve ser um homem bom, seja um. O mesmo se aplica à disciplina. Em vez de justificar a falta de ação, simplesmente haja. O tempo gasto em desculpas poderia já ter sido usado para construir resultados. Silenciar as desculpas é silenciar o inimigo mais traiçoeiro, aquele que habita dentro de nós. É aceitar que o caminho será árduo, que a vontade nem sempre acompanhará, mas que o dever permanece. O disciplinado não busca pretextos para adiar, ele busca razões para cumprir. E é nesse silêncio interior que nasce a força, não a força de falar, mas de fazer. 5. Transformar dor em combustível. Sêneca escreveu: a dificuldade mostra quem é de verdade. Para o disciplinado, cada obstáculo é um teste, não um motivo de desistência. A dor é inevitável, mas a forma como a usamos é escolha nossa. O homem comum a vê como um inimigo a ser evitado, o disciplinado como um mestre severo que revela sua verdadeira força. Sêneca dizia: a dificuldade mostra quem é de verdade. Cada obstáculo é um espelho. Reflete fraqueza para uns, mas revela grandeza para outros. A disciplina não elimina a dor, mas a transforma. Onde o corpo sente peso, a mente treinada encontra oportunidade. Onde o coração sente derrota, a razão encontra lição. A dor, quando encarada de frente, deixa de ser punição e se torna combustível. O disciplinado não pergunta por que comigo, mas para que isso me serve. Ele entende que cada desafio é um treino oculto, cada queda uma preparação para levantar mais forte. Como o ferro que só ganha forma sob o fogo, o espírito só adquire firmeza ao atravessar dificuldades. Transformar dor em combustível é inverter a lógica comum da vida. Em vez de fugir do desconforto, abraçá-lo como caminho de crescimento. Pois o estoico não busca uma vida sem dor. Busca uma vida em que nenhuma dor seja em vão. 6. Ser constante mesmo sem aplausos.
A disciplina não busca testemunhas. Ela se sustenta na integridade, fazer o certo, mesmo quando ninguém observa. A disciplina verdadeira não é espetáculo. Ela não depende de palmas, elogios ou reconhecimento. O disciplinado age com constância porque a virtude não precisa de plateia. O que o move não é a opinião alheia, mas a integridade silenciosa de cumprir o que deve ser feito. Sêneca lembrava: obras são mais confiáveis que palavras. E a constância é justamente isso, uma obra contínua, invisível para muitos, mas decisiva na construção do caráter. Enquanto os inconstantes oscilam conforme o humor ou a aprovação externa, o disciplinado permanece firme, guiado por princípios. A verdadeira força não está em começar bem, mas em continuar. Constância é acordar cedo quando ninguém vê, estudar quando não há cobranças, trabalhar com dedicação mesmo sem reconhecimento. É manter-se fiel ao caminho, mesmo quando o caminho é solitário. O disciplinado entende que o valor da ação não depende dos olhos que a presenciam, mas da retidão com que ela é realizada. Ser constante sem aplausos é prova de maturidade. O compromisso é com a própria consciência, não com o olhar dos outros. Assim, sua vida se torna um templo silencioso de virtude, erguido tijolo por tijolo todos os dias, até que o tempo revele a grandeza de quem soube perseverar. Conclusão. Eis o segredo brutal. O sucesso não é sorte, nem talento, nem milagre. É disciplina. É fidelidade aos princípios, quando tudo em você clama por desistência. No fim, a disciplina é mais do que hábito, é destino, pois quem domina a si mesmo domina a vida. Deixe seu like e inscreva-se aqui no canal. Nós vemos no próximo vídeo.